A melhor coisa que você faz nos países é sair dos locais turísticos, é sair da mesmice e conhecer a cultura, e foi o que eu fiz aqui no Uruguai. 6 erros que eu cometi aqui no Uruguai que você não pode de jeito nenhum cometer para você aproveitar a sua viagem do melhor jeito. Meu nome é Léo e como vocês sabem, eu tô passando alguns dias aqui no Uruguai. Eu já vim aqui outra vez e eu decidi fazer um roteiro um pouco diferente dessa vez e eu cometi alguns erros que você não pode cometer e eu vou começar já pelo primeiro, que é comer nos lugares turísticos. Esse foi um dos maiores erros que eu cometi nessa viagem. Eu estava perto, falei, meu, vou aproveitar. E o primeiro lugar foi no Mercado del Puerto. É super famoso aqui no Uruguai, mas você vai pagar por parillas caras e que não entregam tudo. Um dos exemplos é que eu vou passando ali no meio, eles sabem que tem muito turista lá, algumas coisas vêm sem guarnição e você vai pagar aproximadamente 1000 pesos, na cotação de hoje uns 140 reais. E eu tava andando aqui no Mercado do Porto, que é o lugar principal aqui, principalmente na visão mais de gastronomia, e eu escolhi esse lugar aqui pra comer hoje. Mano, porque eu já tô com fome, já olhei alguns lugares, a questão de preço e tudo mais, e esse aqui é um lugar interessante, porque os outros ali, tipo assim, mano, tava super mal avaliado, muitos lugares aqui no Mercado do Porto tá mal avaliado e é caro pra caramba. Então você tem que ficar ligeiro. Uma das coisas que são mais famosas no Uruguai são as carnes deles, né? Então, o tipo de parrilla ou parrilla, enfim, o que for que você quiser falar, é muito famoso aqui. E eu vou dar uma experimentada aqui mais no tradicional por enquanto. Em outros vários lugares da cidade que eu acabei visitando, outros restaurantes, depois que eu percebi isso e fui perguntando para os locais, a experiência foi muito melhor. Foi muito mais saboroso, a entrega foi muito melhor e a carne também foi bem melhor. Os amantes de carne, isso daqui é uma maravilha, velho. Se você vai em outros lugares, se você está disposto a conhecer, rodar a cidade, você vai comer melhor e também mais barato. E se você ainda não viu meu outro vídeo das experiências aqui no Uruguai, eu já vou deixar ele aqui porque eu fui em restaurantes muito bons que se você vai para o Uruguai agora, principalmente em Montevidéu, você não pode deixar de visitar eles. E o segundo é a visitação somente de locais turísticos. Por exemplo, a placa de Montevidéu é muito legal, mas imagina que você tá em São Paulo ou alguma outra capital e você tira uma foto, sei lá, em uma placa de bairro. O que isso melhora para você? O que isso entrega para você em relação à cidade? Nada. Então você vai na placa de Montevidéu, você fica 5 minutos lá, tira a foto e vai embora. Tem alguns outros lugares aqui que não são muito falados, por exemplo, tem o Castelo Pitamiglio, que fica aqui perto de onde eu tô hospedado, uma vibe meio que medieval, tem várias expressões de arte, exposições ali dentro. Pegar um dia, sair andando, conversando com as pessoas, entendendo um pouco mais, isso é uma coisa que eu gosto de fazer em toda viagem. Sair um pouco do roteiro que você já preparou ali. Eu vou no Mercado del Puerto, depois eu vou na placa de Montevidéu. Sai um pouco desse roteiro, conhecer um pouco mais do que as pessoas de fato vivem aqui, um pouco mais da cultura, seja nos bailes aqui que tem milongas, candomblés, é tudo muito diferente. E o meu terceiro erro nessa viagem está relacionado à hospedagem. E eu mudei de hotel aqui 3 vezes nessa viagem para exatamente perceber qual é a vibe da cidade, qual é a vibe de Montevidéu. Então eu fiquei em Pocitos, fiquei no centro e fiquei em Punta Caretas, que é esse flatzinho aqui que eu tô agora. A segunda opção, que é no centro, normalmente você encontra opções mais baratas, mas isso não é necessariamente uma boa opção. No centro é seguro, é bonito, tem umas áreas turísticas, por exemplo, Artigas, o Palácio da Presidência. Você não tem tanta coisa para fazer como, por exemplo, para esse lado de Pocitos e Punta Caretas. E a localização vai fazer muita diferença. Você vai gastar muito dinheiro no Uber vindo de lá para cá. É muito melhor você ficar aqui, pegar um hotel que não tenha café da manhã, que tenha um flatzinho para você fazer suas coisas, que eu tenho certeza que você vai economizar ou vai ficar a mesma coisa, mas também você vai ter muito mais coisa, muitas atrações a mais para fazer aqui à noite, ao longo do dia, do que lá do outro lado da cidade. Galera, troquei de hotel de novo aqui no Uruguai e agora eu peguei um flatzinho que é muito melhor em um bairro muito da hora que eu já tinha ficado, que é Punta Caretas, que é um dos melhores aqui de Montevidéu. Mas o que eu quero falar tá aqui na cozinha. Mano, a torneira tá quente aqui porque eu esquentei a água para tomar o meu mate, que foi uma coisa que o recepcionista falou pra mim. Qualquer lugar que você for do Uruguai e você pegar a água da torneira, ela vai ser potável. E já que eu estava falando de Uber e carro, de repente esse vai ser o seu quarto erro. Não foi o meu caso, mas se você vai ficar só em Montevidéu, a melhor opção é Uber. O Uber aqui é caro, não é barato, é muito mais caro do que São Paulo ou de que qualquer outra cidade que você vai no Brasil, mas ainda assim acaba sendo mais barato do que um aluguel de carro se você vai ficar
só na cidade de Montevidéu. Isso porque a gasolina aqui, que eles chamam de nafta, é muito caro. Então, mais ou menos, hoje no Brasil tá uns 6, 7 reais. O litro da gasolina comum, aqui tá uns 11, 12 reais, dependendo do posto de gasolina. Então, além de você pegar um aluguel de carro, que um carro mais barato, assim, agora um Kwid, por exemplo, tá uns 800 reais, mais ou menos uma semana, 5 dias, você vai ter que pagar um seguro, pagar a gasolina todos os dias, e isso vai ficar muito, muito caro. Então você tem que colocar na balança. Se você vai para outras cidades, como por exemplo, Canelones, Punta del Oeste, Colônia del Sacramento, aí sim vale a pena você alugar um carro, porque viagens de distância longa de Uber é muito caro aqui também. E eu vou te falar um erro da maioria das pessoas que vêm pro Uruguai, que acha que o Uruguai é só Punta del Oeste e Montevidéu. Aqui tem muito mais coisas para fazer, e depende muito da sua vibe. Mas, por exemplo, Colônia del Sacramento é uma cidade muito interessante, que você já tá ali perto da Argentina, já tá ali do outro lado, já é Buenos Aires, que você consegue fazer essa travessia. É uma cidade mais romântica, ela é mais histórica, é muito interessante fazer essa visita. Canelones, que é aqui perto de Montevidéu, tem muitas vinícolas lá para você aproveitar, ter uma experiência, degustação de vinho, se é o seu caso. Punta del Oeste eu não preciso nem falar, né? É incrível, principalmente no verão. Tem muitas atrações lá. Cabo Polônio, Punta del Diablo, que são praias que são mais isoladas, que tem uma vibe mais roots, diferente. Então, não fique restrito somente em Montevidéu ou Punta del Oeste. Tem muitas outras experiências que você pode aproveitar aqui no Uruguai. E a última coisa, eu vou falar sobre dinheiro. Aqui no Uruguai teve uma mudança muito grande da última vez que eu vim para essa de agora. Agora a maioria dos lugares está aceitando dólar também. Isso mesmo, você pode pagar tanto em peso uruguaio ou em dólar. Então aqui as cotações estão muito altas, como vocês podem imaginar. O nosso real desvalorizou muito nos últimos anos e o nosso poder de compra aqui tá bem complicado, então tudo vai parecer caro. Mas o que é importante é você também trazer dinheiro em espécie. A maioria dos lugares, principalmente Montevidéu, aceita cartão sim, você não vai ter problema, mas que algumas localidades, principalmente quando você sai um pouco daqui da cidade, você vai para Canelones, que é aqui perto, ou você vai para cidades um pouco menores, você vai ter uma dificuldade se você tiver só cartão. Então, traga dinheiro em espécie, seja dólar, seja peso uruguaio, até se você quiser trazer real, que normalmente a gente não anda mais, que você consegue trocar em casa de câmbio. E que os preços aqui estão muito altos, mas ainda assim vale muito a pena. E um grande fechamento aqui, o Uruguai é um país incrível. Vale muito a pena você conhecer. Tem várias atrações aqui, independente do tipo de viagem que você queira fazer. Se for pra praia, se for uma cidade, Montevidéu, que é uma capital com praia, é muito seguro aqui, muito, muito seguro mesmo. Em qualquer lugar que você ande do Uruguai, o índice de criminalidade é muito baixo. Rapaziada, eu tô andando aqui à noite na rua, no centro da cidade, que tende a ser um lugar mais perigoso. Ou, pelo menos baseando pelo Brasil, o centro da cidade normalmente são mais perigosos. E, mano, aqui é tranquilo, é engraçado, é tranquilo. Eu não fico muito preocupado andando, até porque não tem muita gente na rua, moradores de rua. Vi alguns aqui, mas normalmente aqui, pelo que eu vi, não são, tipo, cracudos, sabe? Então é mais de boa. A gente olha pra lá, olha pra cá, as ruas são bem iluminadas, não tem muita gente passando. Isso é bem da hora, você fica mais de boa andando, consegue fazer muitos trajetos andando, justamente por conta da segurança. Só não pode vacilar, né? Igual eu tô fazendo aqui agora. As pessoas estão extremamente educadas, são gentis, você se sente muito bem recebido aqui, passa o fim de tarde aqui na praia de Montevidéu, em Pocitos ou em outros lugares. E o que eu mais gosto de fazer em todas as viagens, e aqui não foi diferente, é você ter uma experiência local. Isso daqui, por exemplo, um mate, é muito tradicional aqui, não tem como você vir em um lugar e não provar as coisas tradicionais deles. Então, é o mate, é o doce de leite, é o alfajor, são as carnes, tem muitas coisas aqui que são muito locais que de repente a gente não encontra com facilidade no Brasil. Eu tenho certeza que se você seguir essas dicas e evitar os erros que eu cometi agora, a sua viagem vai ser incrível como a minha foi mesmo eu fazendo tudo isso. Peguei minha térmica, preparei meu mate e vim aqui pra praia passar esse finzinho de tarde maravilhoso que tá aqui em Montevidéu.